Alô, bom dia. As crianças, algumas crianças já estão lá embaixo, as que não saíram, acho que de 10 a 13, os pequenininhos podem ir para a sua escola bíblica, vai acontecer agora durante o culto. Tá? Então, a maioria já está lá embaixo preparando para a nossa comemoração da semana que vem. Semana que vem? Semana que vem do Dia das Mães. Tá? Então, os pequenininhos que vão para o berçário e as crianças maiores que vão para a salinha podem ir com tranquilidade. Enquanto isso, eu queria convidar todos vocês a orarem comigo, pedindo que Deus, que já tem conduzido todas as coisas aqui através do Teu Santo Espírito, possa conduzir também a mensagem que vai ser pregada, o meu pregar e o ouvir de vocês. Amém? Senhor, eu queria agradecer por tudo aquilo que o Senhor é e agradecer por mais esse domingo nas nossas vidas. Mais esse domingo, Senhor, que, como foi lido aqui no texto lido durante o tempo de ceia, a gente pode congregar, exortando uns aos outros, amando uns aos outros e ouvindo a palavra e aprendendo do Senhor juntos. Muito obrigado por esse tempo de ceia que nós celebramos aqui, que nos traz à memória aquilo que Cristo fez por nós e nos enche do Teu Santo Espírito na medida em que nós nos rendemos ao Senhor e buscamos mais a Tua Santa Presença. Eu queria pedir agora que a Tua palavra que vai ser lida e pregada seja feita com a unção do Senhor, que o Teu Santo Espírito conduza o falar e conduza o ouvir, que enquanto a gente medite aqui a respeito daquilo que o apóstolo Paulo nos escreveu sobre andar em amor, andar na luz e andar em sabedoria, possa fazer diferença nas nossas vidas nesse domingo e durante toda essa semana. Cuide de todos aqueles nossos que não estão presentes hoje por qualquer motivo, que o Senhor esteja com eles, os confortando, e que a mensagem que chega através deles pela internet, pela gravação, possa também edificar a vida deles. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a gente está estudando... Está funcionando isso aqui? Tá. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Já há alguns meses que todo primeiro domingo a gente lê um trecho. E nós temos aprendido, através dessa carta, que o apóstolo Paulo quer nos ensinar que Deus está em Cristo e através de Cristo transformando todas as coisas. Essa é a mensagem por trás de tudo aquilo que o apóstolo Paulo escreve. E ele vai escrevendo isso na carta depois de tratar de várias áreas da nossa vida, de várias esferas da nossa vida. Ele chega no capítulo 5, em que ele trata de um assunto muito pessoal a cada um de nós, ou seja, tudo aquilo que ele deu de argumentos para nós a respeito de Deus, ele chega no capítulo 5 e coloca isso de uma forma muito prática do que é essa vida em Cristo, o que é que Cristo tem transformado e como tem transformado. E ele vai no capítulo 5 então usar um verbo muito presente quando ele diz que para aqueles seus primeiros leitores e para nós que estamos lendo hoje, que nós devemos viver ou andar, dependendo da versão bíblica que você tem, de uma determinada maneira. Paulo então está escrevendo a respeito de um comportamento, como que um cristão deve se comportar. E esse comportamento no capítulo 5, ele diz que ele deve ser marcado por 3 coisas. Ele diz que em primeiro lugar deve ser marcado pelo amor, e ele compara esse amor com o espírito de doação de Cristo, o doar-se pelo outro. Ele diz que nós devemos andar na luz e dessa maneira mostrar às pessoas desse mundo o reino de Deus através de nós. E por último, ele diz que nós devemos andar em sabedoria aproveitando as oportunidades. E aproveitando exatamente para revelar a luz de Cristo nesse mundo mau que nós vivemos. Como Paulo não trata as coisas de uma forma simplesmente teórica, ele traz isso para um contexto muito pessoal nosso, ele traz isso para dentro das nossas casas. Isso faz todo sentido na época onde as igrejas se reuniam nas casas. Então, quando uma igreja se reunia na casa de alguém, existia um convívio familiar. Faz todo sentido também se a gente olhar para casa, hoje em dia, como talvez seja o lugar onde você é você mesmo.
pelos anos que você convive com as pessoas na sua casa, você não consegue o que a gente às vezes consegue fazer num outro ambiente, que é fingir, que é usar uma máscara muitas vezes nos nossos convívios sociais. Dentro da nossa casa não é possível. Dentro da nossa casa a gente sempre vai ser aquilo que a gente é de fato. Então, quando ele traz isso para o contexto familiar, ele traz a ideia de que Cristo está transformando todas as coisas e deve começar a nos transformar nos nossos ambientes mais íntimos, nos nossos ambientes familiares. Ele trata então do relacionamento marido e esposa, filhos e pais, senhores e escravos. E dentro tudo isso que ele escreve para esse contexto familiar, ele escreve dentro de um contexto de viver em sabedoria. Quando ele diz, um pouco antes, no capítulo 5, que a gente leu algumas semanas atrás, ele diz que enchei-vos do Espírito, cantando, louvando. Viver em sabedoria não é simplesmente cantar, louvar num ambiente público, mas ele coloca lá no final, nos submetermos uns aos outros. Viver então dentro de um contexto de sabedoria é aprender a viver a fé se submetendo uns aos outros. Então, qual que é a mensagem que ele está nos trazendo? Essa vida em sabedoria, essa vida em amor, essa vida na luz, é uma vida cheia do Espírito, porque somente cheio do Espírito nós podemos viver dessa maneira. E quando nós somos cheios do Espírito e vivemos dessa maneira, nós vivemos em submissão uns aos outros. Por isso, esse contexto de família em família, nós devemos viver assim. E Paulo trata aquilo que nós chamamos aqui de código familiar. Eu falei para vocês na última mensagem que ele está tratando daquilo que era um código familiar da época, e todas as culturas têm o seu código familiar. Ali existia o código familiar da cultura romana, da cultura grega, da cultura judaica. Nós temos também o nosso código familiar hoje em dia, e se você for em regiões diferentes do Brasil, você vai ver maneiras como as pessoas vivem o conceito de família. Mas dentro desse conceito de código familiar, na semana passada, no mês passado, a gente tratou do relacionamento marido e esposa, e hoje a gente vai ver o relacionamento de pais e filhos, no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 1. Queria só lembrar vocês que você não tirasse isso de mente quando você lê esse texto, que Paulo está tratando desse conceito de código doméstico, código familiar, numa cultura onde mulheres, escravos e filhos não tinham direito a palavra alguma. Em algumas delas, eles eram considerados menos do que nada. Então, dentro desse contexto, Paulo toma essa realidade e, através da presença de Cristo, ele subverte esse modelo. Ele subverte esse modelo colocando um modelo de submissão mútua, o que naquela sociedade daquela época era algo extremamente revolucionário. Então, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 a 4, eu vou ler para vocês na Nova Versão Internacional. Paulo escreve assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Hoje nós vamos ficar até aqui. De novo, não tire da sua mente aquilo que eu já falei até agora. Paulo vai tratar o que ele vai tratar aqui a respeito de pais e filhos, dentro de um contexto de comportamento, ou andar, ou viver em amor, em luz, em sabedoria, e entendendo que a vontade de Deus é a razão de tudo isso, e para vivermos assim, nós devemos estar cheios do Espírito. É o que ele escreveu até agora. Lembra também que, assim como ele escreveu no trecho anterior de maridos e esposas, Paulo vai dirigir uma palavra para cada um. Assim como ele dirigiu no trecho do mês passado algo para maridos e algo para esposas, aqui ele escreve algo para pais e algo para filhos.
E você percebe, tanto na leitura do mês passado, quanto essa, na que nós faremos no mês que vem, que ele não coloca uma dependência de um do outro em relação a isso. Cada parte, ou seja, você pai, você mãe, você tem uma responsabilidade que independe dos seus filhos. Você filho, você tem uma responsabilidade que independe do seu pai. É uma responsabilidade sua, pai, sua mãe, diante de Deus. É uma responsabilidade, filho, sua, não diante dos seus pais, mas diante de Deus. E Paulo começa tratando daquela parte que tinha dentro desse contexto social o papel de obediência, o papel de sujeição. Por isso que ele começa no versículo 1 se dirigindo a filhos. E a palavra que, no grego original, existem algumas palavras que poderiam ser usadas para filhos, mas Paulo escolheu uma palavra aqui que indica, em primeiro lugar, um relacionamento de dependência. Ele poderia ter escolhido outras, como em outros lugares você vê outras palavras, mas ele escolheu algo que diz respeito a um relacionamento de dependência em relação aos pais. Filhos dependentes dos pais. E como você sabe, as cartas que eram escritas naquele tempo eram escritas para serem lidas nas igrejas. Não faz muito sentido que ele escrevesse uma carta com uma ordem para os filhos e que isso fosse lido somente para os pais. O pai tem que saber como é que o filho se comporta. Portanto, ele está dirigindo para uma comunidade onde filhos e pais, como aqui, filhos e pais participavam juntos daquela leitura, daquela instrução. Então, ele está escrevendo isso para filhos que têm capacidade de entendimento. Ele não está escrevendo isso para filhos que são bebês de colo, que não têm capacidade de entender. Mas toda criança que tem capacidade de entendimento, não somente adolescente, mas todas as crianças que têm alguma capacidade de entendimento são alvos dessa instrução que ele estava dando aqui. E a ordem que Paulo dá a esses filhos é muito simples. O que ele diz? Obedeçam seus pais. Nada mais simples do que isso. Filhos, obedeçam seus pais. O que quer dizer obedeçam aqui no grego original? Obedeçam, é isso mesmo. Façam aquilo que te mandam. Essa é a instrução. É muito simples. Seus pais te deram uma ordem, cumpra. Mas quando ele diz seus pais no Senhor, alguns podem dizer, não, espera aí, se é pais no Senhor, então eu vou ler isso aqui da seguinte forma: filhos, obedeçam os seus pais que estão no Senhor. Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que obedeçam seus pais. Agora, você deve, todas as vezes que for obedecer qualquer autoridade constituída por Deus nessa terra, seja pais, sejam governantes, seja o que for, que nós, antes de mais nada, nós devemos obediência a Deus em todas as coisas. Então está implícito nessa instrução, porque existe uma instrução bíblica maior, que nós somos submissos às autoridades colocadas sobre nós, desde que essas autoridades não nos exijam algo que confronte a nossa fé no nosso Deus. Então eu não sou obrigado a obedecer a uma autoridade que me manda negar a Deus. Essa obediência eu não devo à autoridade, porque a minha obediência em primeiro lugar é a Deus, a Cristo, ao nosso Senhor. Então, mas o que ele está dizendo para os filhos é para que eles obedeçam aos seus pais, e ele indica com esse no Senhor qual é o espírito dessa obediência. O que ele está querendo dizer aqui é que nós devemos obedecer aos nossos pais. Se ele já disse lá atrás que nós devemos nos encher do Espírito, a motivação da nossa obediência é muito maior do que simplesmente obedecer aos nossos pais por qualquer motivo terreno que a gente tenha. Nós devemos obedecer aos pais, por quê? Porque assim o Senhor o quer. E ele complementa isso no final da frase dando o motivo, porque é justo. Então, é a coisa certa diante de Deus. Obedecer aos pais naquilo que eles têm autoridade sobre cada um de nós, ela é certa, é justa, é correta diante de Deus. Paulo está tratando então de um conceito aqui, que para mim e para você, independente de ser pai ou seu filho, ou qualquer coisa que esteja tratando, que é um conceito que é fundamental na nossa fé. Qual é o motivo para você fazer aquilo que você faz? Nós temos muitos motivos para fazer o que nós fazemos. Nós podemos fazer o que nós fazemos porque nós não queremos que as pessoas nos julguem,
nós podemos fazer o que nós fazemos, que nós temos medo da lei, nós podemos fazer o que fazemos por qualquer motivo, mas o motivo principal de nós fazermos o que é certo em todas as coisas é porque isso é agradável a Deus, porque isso é o que Ele espera de nós. Essa é a nossa motivação maior. E isso é algo que nós devemos cultivar na nossa vida, porque quando nós fazemos algo por temor, por medo, eu não vou nem usar a palavra temor, por medo de qualquer pessoa ou de qualquer coisa, no momento em que aquilo deixar de existir, eu posso não fazer. Você já deve ter visto exemplos de filhos que, enquanto estão sob a tutela dos pais, andam muito na obediência. A partir do momento em que ganham o seu dinheiro, têm a sua independência financeira, passam a ser aquilo que sempre esteve dentro do coração deles. Isso é muito comum acontecer. E qual era o motivo deles fazerem o que faziam? Pode ser que o motivo deles fazerem o que faziam é porque dependiam dos pais, ou porque tinham medo dos pais. Mas o nosso trabalho tem que ser criar em todos nós, não só, como eu disse, em pais e filhos, em todas as áreas da nossa vida, o entendimento que qualquer coisa que nós devemos fazer por Cristo, porque é isso que Ele espera de nós. E por que Ele espera de nós? Para que as pessoas possam olhar para nós e achar que nós somos ótimos? Não, para que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós, para que dessa maneira nós possamos então andar na luz, e nós possamos dessa maneira revelar o reino de Deus a todas as pessoas. Mas esse texto, se você se lembra da cultura da época, que a gente tratou um pouco no mês passado, é um texto extremamente contrário à cultura. É um texto que a gente diz que é contracultural, porque o selo desse texto aqui é o que a gente já viu no capítulo 5, versículo 18, que é a base de tudo, começa ali. É a submissão. É a submissão mútua que Paulo vai ensinar no trecho que a gente leu no capítulo 5 no mês passado. Por isso que a chave é o versículo 18, onde Paulo no capítulo 5, 18 escreve assim: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Somente sendo cheio do Espírito é que a gente tem a capacidade de poder se submeter uns aos outros. De poder se submeter uns aos outros significa colocar o interesse dos outros acima dos meus próprios. Isso não é natural nosso. A marca então de um filho crente é obedecer aos pais. Mas aí você vai dizer para mim o seguinte: tá, mas eu conheço um bocado de filho não crente que obedece aos pais. Eu também conheço vários filhos não crentes que são mais obedientes aos pais, infelizmente, do que alguns filhos crentes que eu conheço. Agora, existem duas marcas que diferem o obedecer da maneira como Paulo diz, do obedecer daquele que não conhece a Deus e que não serve a Cristo. Paulo vai complementar isso com os dois próximos versículos em primeiro lugar. São duas razões. A primeira é quando ele diz: honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. A palavra honra, ela vai muito além da obediência. Eu posso obedecer aos meus pais, mas dentro de mim não os honro. Porque uma das coisas que faz parte do conceito de honra, que é um conceito muito amplo, é o conceito do respeito. É possível eu obedecer a alguém e não respeitá-lo? Perfeitamente possível. Eu posso obedecer simplesmente por ser constrangido a isso, mas dentro de mim existe um sentimento de revolta com relação àquilo. E aí é aquilo que a garotada de hoje, muitas vezes, quando está com a galera, como vocês falam, demonstra isso. Então, eu posso obedecer, mas não honrar. E é preciso que eu entenda, como filho crente, que o que está sendo pedido de mim, por Deus, o que está sendo dito para mim, que é o que eu devo andar, é respeitar os meus pais e obedecer aos meus pais. Eu diria para vocês que, de certa maneira, é meio impossível
quase em algumas situações, excetuando aquilo que a vontade de Deus está acima da vontade dos pais, mas é quase impossível eu dizer que eu honro meus pais, mas eu não os obedeço. Meu pai me pede para fazer determinada coisa, eu não falo, não, mas eu honro meu pai, mas não obedece, não faz sentido. Para mim não faz sentido. E se você olha isso que Paulo colocou aqui de honra seu pai e sua mãe, ele está colocando dentro de um contexto de sociedade em que, em todas as vertentes que existiam, seja fosse romana, fosse grega, fosse judaica, a autoridade dos pais sobre os filhos era total, absoluta. Os pais tinham total autoridade. A cultura romana existia um conceito de pátria potestas, que dizia que o pai tinha autoridade sobre o filho enquanto ele, o pai, vivesse. Então não se trata simplesmente de filho pequeno que dependia do pai. O pai tinha autoridade sobre o filho durante toda a vida dele, pai. Ele não perdia essa autoridade. E aí ele tinha, portanto, o patriarca da família, autoridade total sobre a família inteira. Paulo está citando esse contexto de honra aqui, ele está citando um trecho do Antigo Testamento, um trecho que a gente lê dos 10 mandamentos, em que ele está citando exatamente o 5º mandamento. Se você for lá para Êxodo 20 ler, você vai ver que ele está citando o 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Muito se discute do porquê que ele diz que é o primeiro mandamento com promessa, porque lá você não vai encontrar isso escrito, que é o primeiro mandamento com promessa. Mas se você prestar atenção, existem vários argumentos para isso, e se você se lembra de quais são os 10 mandamentos, ou as 10 palavras que Deus deu ao seu povo antes de entregar a eles a terra prometida, os 4 primeiros dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. E do 5º para baixo, e portanto o 5º é o primeiro deles, diz respeito a todas as coisas que são ligadas ao nosso relacionamento com as pessoas. Qual que é a mensagem clara por trás disso? O nosso relacionamento com todos os nossos relacionamentos sociais dependem do nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar. Eu não consigo ter um relacionamento da maneira como é prescrito por Deus com toda a sociedade, se o meu relacionamento com Ele não for a base de todas as coisas que eu faço. É por isso que, como eu disse, Paulo citou que nós precisamos ser cheios do Espírito. Somente cheios do Espírito nós podemos agir dessa forma. Então, fica claro aqui que o apóstolo Paulo está querendo dizer para aquele conceito de família e está querendo dizer para nós que o nosso relacionamento de pais e filhos, ele deve ser em primeiro lugar baseado no nosso relacionamento com Deus. É difícil eu dizer, inclusive, que eu honro a Deus se eu não honro os meus próprios pais. Existe um outro texto que não trata da questão de pais e filhos, trata da questão de amor ao próximo, que diz que se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, como eu vou dizer que amo a Deus a quem eu não vejo? Seria um paralelo poder dizer, como eu posso dizer que eu amo a Deus e honro a Deus e obedeço a Deus se eu não honro, não obedeço e não amo os meus próprios pais que Ele colocou como autoridade sobre mim? É incoerente, eu posso tentar disfarçar isso de todas as maneiras, mas isso é incoerente. E por que hoje é tão difícil filhos obedecerem e honrarem seus pais? Porque isso começa com uma falha no primeiro mandamento. Se você for olhar lá em Êxodo 20, o primeiro mandamento é: não terá outros deuses além de mim. Esse é o primeiro deles. E a gente vive hoje dentro de um conceito de sociedade que é marcada pelo egoísmo, é por pensar em si mesmo. É uma vida centrada em mim mesmo, centrado nas minhas vontades, nos meus desejos, nas minhas necessidades. As pessoas andam pensando nisso e os jovens um pouco mais. Eu ainda pertenço a uma geração que era um pouquinho diferente, embora fosse autocentrada, não de uma forma tão marcada como é hoje. Mas hoje, o meu e o eu vêm sempre à frente. Você concorda comigo que isso não combina com uma vida de submissão mútua, nem com uma vida cheia do Espírito? Não combina. E o que acontece aqui? Como Deus diz para não ter outros deuses adiante de mim,
O que nós estamos fazendo, o que essa geração tem feito, o que filhos têm feito, é que eles têm sido ensinados e têm aprendido de uma maneira muito fácil a colocar eles mesmos no lugar onde Deus deveria ocupar na nossa vida. Meu Deus é a minha própria vontade, meu Deus é a minha necessidade, meu Deus são os meus sentimentos, meu Deus são os meus prazeres. E para poder conseguir tudo isso, eu tenho que muitas vezes desobedecer pais, principalmente se eu tenho pais que são tementes a Deus e que querem andar segundo a vontade dele. É realmente complicado. E aí ele diz que é o primeiro mandamento com promessa, e a promessa é de vida longa, vida disciplinada, de vida longa sobre a terra. Dentro do contexto em que Êxodo 20 foi escrito, da promessa de Deus ali, tinha a ver com a terra prometida. Mas isso se torna mais ou menos coerente. Filhos que obedecem aos pais, filhos que ouvem os conselhos dos pais, são filhos que têm possibilidade de fazer menos bobagem nessa vida. E, portanto, têm possibilidade realmente de ter uma vida mais saudável, uma vida mais disciplinada, uma vida mais equilibrada. É um conceito que passa pelo bom senso. Não quer dizer que se porque morreu jovem, ele era desobediente aos pais. Tem pessoas que vivem pouco, mas eram obedientes aos pais. Tem gente que vive muito e sempre foi desobediente aos pais. Não é um contexto obrigatório, mas é algo que é mais ou menos coerente na nossa vida. Mas eu disse que tinha duas razões que diferenciavam uma obediência de uma pessoa que não crê para uma obediência. A primeira é a questão da honra, que é algo que transcende o período nosso de morar na casa. Eu honro meus pais pela vida inteira, a vida inteira deles, não somente enquanto eu dependo financeiramente deles, eu carrego o nome deles comigo. Então, a obediência hoje em dia no nosso contexto de sociedade está ligada muito a eu viver na casa deles, mas a honra não. A honra eu devo a vida inteira. Mas a segunda diferença é o que eu já tinha dito antes, o conceito de submissão mútua. O conceito de que a nossa submissão a Deus é refletida através da submissão aos nossos pais. A ideia de que eu faço o que eu faço porque assim eu revelo a Deus na nossa vida. É uma submissão que tem que existir num mundo marcado por individualismo e rebeldia. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu não sei quem lembra aqui, teve um movimento, acho que foi em 2013, se eu não me engano, que subiram 20 centavos na passagem de ônibus em São Paulo, e isso desencadeou um movimento que acabou terminando no impeachment da presidente da República. E havia umas passeatas, que era chamada de passeata dos 20 centavos. O pessoal fazia passeata. E eu me lembro de uma coisa, que não o fato em si, mas o que aconteceu depois. Que os meus filhos queriam ir na passeata e eles vieram pedir para a gente se eles podiam ir na passeata dos 20 centavos, que teve aqui em São Paulo. E eles foram na passeata dos 20 centavos. E eu sei que eu estava trabalhando e tinha um colega meu de trabalho, que na época era meu sócio, estava sentado junto comigo, e eu comentei com ele essa situação que eles pediram. Estava falando, não sei o que eu ia falar, meus filhos pediram, estão lá. Ele olhou para mim e falou: seus filhos precisam pedir para você para participar de algo assim? Que absurdo! Porque o conceito é de que realmente não tem importância nenhuma. E pode parecer uma coisa realmente simples, mas por trás disso existe um conceito muito maior. Filhos devem sim respeito aos pais, filhos devem honrar os pais, e filhos devem consultar os seus pais em todas as situações, mas para isso é preciso que eles tenham liberdade. E sempre lembrando que honrar é para a vida toda. Honrar não é só enquanto eu dependo deles. Quando eu trago Cristo para as relações familiares, e quando Paulo nos diz isso, na verdade, ele está subvertendo a ordem das coisas. E aí ele traz uma palavra logo depois aos pais, quando ele fala no versículo 4. Só que a palavra pais aqui do versículo 4 não é uma palavra que significaria pai e mãe. É uma palavra especificamente para os pais, os homens. Se você for ler a Bíblia em inglês, por exemplo, a palavra aqui não está ligada a pai e mãe, está ligada somente a pai. Por que ele coloca uma palavra aos pais? Em primeiro lugar, pelo contexto da época. Se no contexto da época o pai tinha autoridade absoluta sobre todas as coisas, é por essa razão que ele dirige aos pais. Mas talvez ele esteja dirigindo isso, e pode ser aplicado a nós hoje em dia, porque eu e você, pais, muitas vezes temos dificuldade em lidar com essas coisas. Às vezes
As mães têm muito mais facilidade de chegar ao coração dos filhos do que nós pais. Nós pais muitas vezes assumimos uma posição mais dura com relação às coisas, nós assumimos uma posição por diversas razões que criam uma barreira a chegar ao coração dos filhos, e as mães muitas vezes têm mais essa facilidade. Mas a palavra que Paulo coloca aqui, ela pode hoje no nosso contexto ser aplicada a pai e mãe, em que o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, porque no versículo 4 Paulo traz duas exortações para nós como os pais. A primeira, uma exortação negativa, o que você não deve fazer, e a segunda, uma positiva, o que você deve fazer. Ele diz para você: pais, não irritem seus filhos. Essa é uma exortação negativa. E aí eu diria para você, pai como eu, ou para vocês mães, não irritem seus filhos. Não irritem, poderia ser trocado por não humilhem seus filhos. Poderia ser trocado porque não crie frustração desnecessária aos seus filhos. Poderia ser trocado por não seja um crítico constante dos seus filhos. Poderia ser trocada por não seja omisso diante dos seus filhos. Seja uma pessoa de atitude firme com relação a todas as coisas. No original, não irritem, não provoquem a ira. Então, todas essas atitudes que eu citei provocam um tipo de ira. Quando eu humilho, quando eu crio uma frustração desnecessária, porque nós somos chamados muitas vezes a criar frustrações aos nossos filhos, sim, quando nós somos chamados a negar certas coisas que não são boas a eles, mas muitas vezes nós criamos frustrações desnecessárias. Nós lidamos com os nossos filhos sem a maturidade que nós devemos lidar. E não seja um crítico constante. Essa ordem que Paulo dá aqui para nós, eu confesso, ela exige muita sabedoria. É muito difícil você lidar com isso na criação de um filho. É por essa razão que a base de tudo é o capítulo 5, versículo 18. É estar cheio do Espírito. Porque se você estiver cheio do Espírito, eu tenho a certeza de que você vai ter uma condução adequada de tudo isso. Pais normais, e aqui eu falo para pais normais, porque existem alguns que não são normais, mas pais normais querem fazer o certo. Concordam comigo? Eu acho que ninguém que seja uma pessoa equilibrada, normal e sensata tem o desejo de fazer mal para um filho. O seu desejo é fazer bem, mas fazendo bem, querendo fazer o bem, a gente também erra. Às vezes, excessos de rigidez, elas trazem um coração que quer fazer o bem. Ou aquele que permite tudo, também quer fazer o bem, mas nenhum nem outro fazem bem. Nem o que é rígido demais faz bem, nem o que permite tudo faz bem. É preciso haver um equilíbrio, e esse equilíbrio só pode ser dado pelo enchimento do Espírito, pela sabedoria que é dada pelo Espírito. E Paulo vai dar então na sequência uma exortação positiva. O que os pais devem fazer então? Eles devem criar os filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. É isso que nós, pais e mães, devemos fazer, criar os nossos filhos dessa maneira. Sempre criá-los na instrução. O que é instrução? Aqui, quando ele diz criá-los, Paulo está usando o conceito de nutrir, de alimentar os filhos. Então ele está dizendo que nós devemos nutrir os nossos filhos, criar os nossos filhos na instrução. Instrução, conjunto de conhecimentos. Isso quando você vai para o livro de Provérbios, e com certeza Paulo tinha em mente todo o ensinamento de Provérbios. Provérbios é um livro escrito de um pai aconselhando um filho. Ele aparece em vários lugares, aonde ensina para o filho ser sábio, ter sabedoria. Então é um conjunto de conhecimentos que nós devemos criar aos nossos filhos, passando a eles esse conjunto de conhecimentos que nós temos. Mas quando você vai, por exemplo, para os livros proféticos, a palavra instrução, a mesma palavra, aparece várias vezes como disciplina, como correção.
O que a gente entende então? Que o conceito que Paulo está colocando aqui de instrução é criar nossos filhos, dando a ele o conhecimento e a sabedoria, mas dando a eles também a disciplina que é necessária. A própria palavra de Deus diz que Deus disciplina aqueles que ama, mas disciplinar filhos exige de nós sabedoria. Nenhum de nós, nem pai nem mãe, foi chamado por Deus para ser amigo dos filhos. Esse conceito é um conceito que foi difundido por alguns conceitos educacionais meio tortos e que deturpou um pouquinho. Eu não estou dizendo que o pai tem que ser inimigo do filho. Aí, o problema não está no conceito de amizade, o problema está na maneira como isso foi usado. Pai é pai, não é amigo. Mãe é mãe, não é amiga. Tem que existir um relacionamento entre nós de liberdade, de amor, de aproximação, que permita a troca de experiências, de dúvidas, de conselho, mas eu não fui chamado para ser igual ao meu filho, eu fui chamado para ser pai. E isso é algo que a gente precisa dominar em nós, porque às vezes atrás desse conceito de amizade, acaba existindo um conceito de permissividade. Com base na amizade, se permite todas as coisas. Pais foram levantados como pais para colocar limites. Pais foram colocados como pais com pessoas mais velhas que já enfrentaram problemas na vida e que sabem onde vão dar determinados caminhos, e eles têm o compromisso diante de Deus de orientar os filhos no caminhar deles. Eu não fui chamado para ser conivente com erros, eu fui chamado para corrigir erros. Essa é a posição que a gente tem que ter aqui. E a palavra que Paulo coloca depois de conselho, em algumas versões bíblicas está a palavra admoestação, é uma palavra ligada a ter influência na mente. Então eu fui chamado para ser pai, para trazer sabedoria aos meus filhos, sabedoria que eu adquiri com a minha vida, sabedoria que eu adquiri, no caso do cristão, com a minha vida em Cristo, trazer disciplina quando é necessário, mas influenciar a mente dos meus filhos. E para influenciar a mente dos meus filhos, eu preciso ter uma vida coerente com aquilo que eu estou ensinando. É muito comum nós vermos duas coisas que acontecem. Eu, pela minha profissão, tenho vários colegas de profissão, eu conheço pessoas que têm a minha profissão, são médicos como eu, e que os filhos são médicos. Por quê? Porque o pai mandou? Não, lá em casa, por exemplo, quem convive com a gente sabe que esse assunto nunca surgiu entre nós. Nunca surgiu entre meu filho tem que ser médico. Mas é natural você ver o seu pai, ou a sua mãe, ou os dois, numa determinada profissão, admirar a maneira como eles fazem essa profissão e querer seguir a mesma profissão. Isso é natural. Não se trata de dizer que tem que, é natural acontecer. Quando a gente percebe nos nossos pais esse tipo de atitude. Mas eu conheço outros que são médicos e que tiveram uma vida tão distante da família por ser médico, que os filhos têm um discurso assim: eu quero ser tudo na vida, menos médico, porque a medicina roubou meu pai de casa, roubou minha mãe de casa. Então, eu posso ter uma atitude de repulsa ou uma atitude de querer aquilo. É uma questão de viver uma vida coerente com aquilo que você fala. A admoestação no Senhor, a influência na mente, é aquele pai então que corrige o filho, mas não gera no filho amargura. Sabe, tem sabedoria em Deus para poder corrigir. É aquele pai e aquela mãe que promove dentro da sua casa um ambiente seguro de conversa. É aquele pai e aquela mãe que, quando o filho vem contar suas lutas, suas dificuldades, ele ouve, ele tem empatia por aquilo e não simplesmente usa aquela situação para uma agressão, para um castigo ou qualquer coisa do tipo. Nós devemos aprender a corrigir os nossos filhos e nós devemos aprender a ter sabedoria de Deus para transformar o coração deles e levar o coração deles ao amor de Deus. O que Paulo está ensinando aqui sobre conselho, sobre administração, sobre disciplina, é que o treinamento que nós devemos fazer para os nossos filhos não são no sentido do que a gente diz antropocêntrico, ou seja, no sentido dele ser o centro de todas as coisas. A ideia que Paulo está trazendo é que a correção, a disciplina,
o ensino, a transformação da mente tem que ser no sentido do Evangelho. Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. Porque hoje em dia também, a motivação da maioria dos pais, dentro e fora da igreja, é a preocupação com os filhos do ponto de vista profissional. Qual que é a sua preocupação maior? É dar um bom ensino para os meus filhos, é que meus filhos façam uma boa faculdade, que leiam bons livros. Isso é ótimo, é ótimo. Nós devemos ensinar isso. Nós devemos induzir os nossos filhos a serem pessoas bem formadas, bem capacitadas, mas a principal preocupação nossa deveria ser ter o meu filho crescendo nos caminhos de Deus. Essa deveria ser prioridade na nossa vida. Se eu amo a Deus, se eu creio que Cristo é o único caminho que leva até Deus, a minha prioridade maior deveria ser isso. Então toda a minha correção, todo o meu conselho, toda a minha admoestação deveria ser baseado na palavra. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes nós corrigimos os nossos filhos porque eles mataram aula na escola, mas nós não corrigimos os nossos filhos porque eles deixam de ter alguma atitude de disciplina espiritual com relação a Deus. Sem perceber, nós estamos ensinando para os nossos filhos que tudo aquilo que eles cultivam nessa vida assume um papel prioritário em relação ao relacionamento deles com Deus. Nós ensinamos muitas coisas para os nossos filhos, nós devemos tratar sempre as atitudes erradas dos nossos filhos baseados na palavra e não naquilo que me ofendeu. Às vezes, a gente é muito mais rígido com os nossos filhos quando eles nos envergonharam porque eles chutaram a bola na vidraça do vizinho. Mas a gente não tem o mesmo tipo de atitude, e não deveria ter de forma nenhuma, porque chutar uma bola de repente sem querer na vidraça do vizinho é ruim. Mas tudo aquilo que o dinheiro pode pagar, meus irmãos, é barato, perto de tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. O coração dos seus filhos, a fé dos seus filhos, dinheiro nenhum nessa vida pode comprar. Uma vidraça, um copo, um prato, uma TV, um carro, o que quer que seja, o dinheiro pode pagar. Mas a vida dos seus filhos com Deus, dinheiro nenhum pode comprar. Nada, a não ser uma vida dele com Deus, e ele precisa aprender isso com vocês. A gente vive então, como eu disse, uma vida em que os jovens são movidos por sentimento de uma liberdade desvirtuada. É preciso que eu e você, como pais, nós possamos aprender com Cristo a tratar o coração dos nossos filhos usando a palavra, desaprovar as atitudes dos nossos filhos baseado na palavra. E para isso eu preciso estar andando na palavra. Só lembrando vocês que Paulo coloca esse mandamento aqui, coloca essa ordem aqui, dando uma responsabilidade aos pais e aos filhos. Então ele está dizendo para você, filho, que obedecer ao seu pai não depende do pai que você tem. Está dizendo para você, filho, você pai, que você seguir aquilo que Deus está colocando aqui, não depende também do filho que você tem. Está dizendo que você, filho, deve obedecer seu pai sempre, independente do pai que você tem. Que você, filho, deve honrar seu pai, independente do pai que você tem. Que você, pai, deve instruir e aconselhar o seu filho e ser um exemplo para ele, mesmo que ele não te obedeça. Você sempre tem que estar exortando o seu filho na palavra. Um não depende do outro, cada um de nós tem a sua responsabilidade diante de Deus. É isso que Paulo quer ensinar aqui. E o que a gente pode tirar para a nossa vida de aplicação disso? Algumas a gente já falou aqui durante a exposição do texto, mas eu queria salientar algumas coisas para vocês. A primeira aplicação que eu queria que a gente tirasse daqui é que o ponto base de tudo que Paulo colocou aqui, para pais e para filhos, é ser cheio do Espírito. Então esse é o ponto de partida. Todos nós devemos buscar, independente de qualquer coisa na nossa vida, sermos cheios do Espírito. Mas para ser cheio do Espírito, eu preciso ter nascido de novo no Espírito. Eu não posso ser cheio de algo que não existe em mim. Eu só posso ser cheio do Espírito se o Espírito de Deus habita em mim. A palavra de Deus, se você crê na Bíblia como a palavra de Deus, diz que o Espírito habita em todo aquele que crê. Crê em quem? Crê em Jesus Cristo como o único caminho que leva até Deus. Crê no sacrifício de Jesus que nós celebramos hoje aqui na ceia, como o único sacrifício perfeito que pagou pela minha desobediência natural a Deus.
como única maneira de me reconciliar com Deus. Quando eu creio dessa maneira, a Bíblia me diz que eu nasci de novo. E se eu nasci de novo, eu tenho o Espírito que habita em mim, ele é o selo, ele é a marca de que Deus me transformou. Agora, a partir do momento em que isso acontece, eu tenho que me tornar cheio do Espírito. E isso é feito através do meu dia a dia, do meu conhecimento cada vez maior de Deus. Quanto mais eu conheço dele, mais eu amo. E não é um conhecimento que pode ser na teoria, eu sei tudo a respeito de Deus. Não, isso tem que refletir na minha vida. Você tem que olhar para mim e tem que ver, poxa, cada dia que passa você se torna uma pessoa mais sábia no Senhor, não nas coisas daqui. Isso é algo que acontece quando a gente se desliga um pouquinho. Jovens, por exemplo, que estiveram no acampamento, o que acontece lá? Você fica 3 dias longe da internet. O que acontece quando você fica 3 dias longe da internet? O relacionamento entre vocês, ele fica mais coeso, você passa a olhar o outro, foi o que foi testemunhado ontem aqui. A comunhão, ela passa a existir a partir do momento em que a gente se desliga um pouco de todas as coisas que nos sugam nesse mundo e passamos a viver uma vida mais no Espírito. Passamos a viver uma vida mais orando, lendo, vivendo a vida em comunhão, vivendo o congregar que é ensinado. Essa é a maneira que eu vou me enchendo do Espírito. A segunda aplicação é que eu acho que a gente tem que ter uma ideia na cabeça. Você pai, você mãe, você filho, nós devemos crer numa coisa: somente Cristo é capaz de transformar profundamente as relações. Existe um problema muito grande entre quando eu prego algo que eu não vivo. Existe um problema, você pai com filho, pregue Jesus Cristo. Existe um problema, filho, com seu pai, pregue Jesus Cristo. E vai pregar como? Você vai pregar com uma palavra mesmo. E além de pregar com a palavra, você vai pregar com as suas atitudes. Essa é a maneira da gente lidar com famílias que têm uma distorção qualquer no relacionamento. Pregando o Evangelho. Paulo não pegou todo o conhecimento que ele tinha e levou para um mundo ideal, para uma família ideal. Olha, gente, família ideal é assim. Ele pegou uma família real e colocou o comportamento que cada um deveria ter. E dessa maneira a gente ia transformar o nosso relacionamento em família. E na medida que a nossa família é transformada, isso vai sendo transformado a todos. Você que é pai, principalmente como eu, tem que ter uma ideia do seguinte: quanto mais passa o tempo, mais a gente vai vendo filhos crescerem e alguns deles se afastando do Evangelho. Isso é comum acontecer. Lembre-se sempre que a fé do seu filho é fé do seu filho, não é sua. E a única maneira de você vivenciar isso é pregando a Cristo para o seu filho, dia a dia. Mas você tem que começar pregando algo que você tem vivido. Quando você diz para o seu filho: filho, você tem vivido devocional? Seu filho tem que olhar para você e ver uma pessoa que tem amor à palavra. Porque não adianta você mandar ele fazer se você não lê. Quando você fala para o seu filho: filho, você precisa orar, ele precisa olhar para você e ver uma pessoa que ora. Quando você diz: filho, você precisa congregar, ele tem que ver você, uma pessoa que ama a igreja de Cristo. Senão fica uma ordem vazia e aí realmente ele não vai viver. A terceira aplicação é para os filhos. Filho, respeitar e honrar os seus pais é sábio. Você não precisa de muita coisa para isso. Se você tem bom senso, você sabe do que eu estou falando. Não precisa de nada. Adolescente tem a péssima mania de achar que os amigos da escola sabem mais do que seus pais. Mas a gente vai passando um tempo, o adolescente passa dessa fase, vira um pouco de adulto, ele passa a pensar dentro dele, pode até não admitir por orgulho: meu pai e minha mãe tinham razão, meu pai e minha mãe tinham razão, meu pai e minha mãe tinham razão. Não é que tem razão, nas coisas desse mundo tem razão, porque a gente já viveu muita coisa, a gente já tomou muita pancada, a gente já fez muita escolha que naquele momento parecia ótima e que depois deu errado tudo. E aí a gente vê os nossos filhos fazer a mesma coisa, a gente tenta orientar, mas eles preferem não ouvir. Então, filho, pelo menos por bom senso, ouça seus pais. Mesmo que seus pais não sejam crentes. Eles aprenderam nessa vida a ter bom senso com algumas coisas, mas se eu estou falando de assuntos espirituais, você tem pais crentes, aí sim você deve ouvi-los.
Porque ouvir os pais em assuntos espirituais é mais importante do que ouvir o conselho dos pais para comprar um carro. Às vezes você tem um pai que entende muito de carro, aí você pergunta para ele: pai, o que você acha desse carro? Ele te dá um conselho e você aceita. Mas o seu pai também é um homem de Deus, que vive o Evangelho, mas você não quer saber do conselho dele de como viver como marido o Evangelho. Você prefere viver do jeito que você acha que é. Então, nós precisamos aprender com as Escrituras isso. Filhos também devem honrar os pais, porque os pais, eles são sábios. E quando eu estou falando de sábios aqui, eu não estou falando de conhecimento somente. Às vezes, vocês que são estudantes hoje, têm um conhecimento absurdamente maior que seus pais. Eu olho que os meus filhos estudaram na escola, eu não estudei nada perto daquilo. Eles têm conhecimentos teóricos de coisas, leram livros que eu nunca li, mas eu tenho certeza que eles jamais viveram coisas que eu vivi. Por isso, mesmo não tendo o conhecimento teórico que eles têm, eu tenho a certeza de que eu tenho muita condição de dar conselhos sábios. Filhos, ouçam a sabedoria dos seus pais. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Como que eu não vou provocar a ira dos meus filhos? Eu acho que aqui existe um ponto que a gente precisa pensar. Quando você tem filho, muitos de nós temos filhos e pensamos no filho ideal. Quando eu preguei aqui sobre igreja, nesse mesmo texto de Efésios, eu usei uma citação do Bonhoeffer, que diz que a igreja ideal está matando a igreja real. E essa é uma verdade que tem sido repetida por muitos pregadores hoje em dia, porque realmente é uma verdade. Talvez no seu caso, o seu filho ideal está matando o seu filho real. Às vezes você idealiza um filho que você gostaria que fosse de todas as maneiras daquela perfeição, mas ele não é. E você tem que enterrar esse filho ideal que você construiu na sua mente. E você tem que amar o filho ideal, o filho real que Deus te deu, com todos os defeitos que ele tem. Porque é só amando o filho real que você vai poder enxergar os defeitos do seu filho e poder contribuir através da palavra na transformação dele. Às vezes tem pais que idealizam filhos: eu quero que meu filho seja um super crente, e o meu filho não é o super crente que eu gostaria. E eu provoco a ira do meu filho, a frustração do meu filho, porque ele não consegue ser aquilo que eu desenhei na minha cabeça para ele. Da mesma maneira, filhos, e isso vale para vocês também, quando eu estou falando de relacionamento espiritual, algumas vezes eu quero atingir a expectativa dos meus pais. Vocês têm que entender que o amor a Deus vem antes. E a verdadeira motivação para fazer todas as coisas não é atingir a expectativa dos meus bons pais, porque talvez seu pai seja um pai tremendo e que você quer realmente fazer a vontade dele. É bom isso, é ótimo, mas entenda que em primeiro lugar é fazer a vontade de Deus. Você tem que buscar essa transformação através do Espírito. E essa atitude de pais com relação aos filhos, quando você tem mais do que um, algumas vezes leva a certas frustrações. Porque às vezes você tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, e tem aquele que é o que está junto com você, que anda, que profissionalmente ou espiritualmente, e você começa muitas vezes a gerar situações de comparação. Dentro de você, verbalizando ou não, mas atitudes de comparação. E essas atitudes são extremamente destrutivas para o relacionamento, para a formação do caráter de seus filhos. Então, se você tem cometido esse erro, comece de uma maneira muito simples. Busque o arrependimento e o perdão de Deus e comece um novo relacionamento com seus filhos, um relacionamento segundo a palavra. E outra forma da gente provocar ira para os nossos filhos é com a nossa incoerência. Viva o Evangelho com a sua esposa, viva o Evangelho com a sua casa, viva o Evangelho com as suas coisas, viva o Evangelho no seu trabalho, e o seu filho vai estar vendo que tudo aquilo que você fala para ele é coerente. Cuide das suas finanças como Deus quer que você cuide, e o seu filho vai ver que quando você diz para ele que não é bom gastar naquilo, que você está sendo coerente com aquilo que você crê. Administre tudo aquilo que Deus tem te dado com o temor do Senhor, e o seu filho verá. Enquanto isso, você pode então, pai, você mãe, instruir e aconselhar os seus filhos na palavra, mas quando você tiver que discipliná-los, discipline-os no Senhor,
Não os discipline segundo a maneira, segundo aquilo que você acha. Não discipline os seus filhos da forma errada. Discipline os seus filhos no temor do Senhor em primeiro lugar. Amém? Vamos orar então. A equipe de louvor vai subir aqui para poder ministrar um último cântico de encerramento. E nós iremos para as nossas casas poder viver e aplicar as verdades do Evangelho nas nossas vidas ainda hoje, e que isso possa ser transformador para as nossas vidas, que a gente possa realmente viver o Evangelho segundo aquilo que Deus tem preparado para nós. Só não se esqueça que você é uma pessoa falha, todos nós somos, e que, portanto, não espere de você perfeição, você não vai ter. Viva a realidade, viva conforme aquilo que Deus te chamou a ser, cada dia mais na presença dEle. Amém? Vamos orar? Senhor, eu queria agradecer pela Tua palavra, que ela é uma palavra profunda para nós, porque é uma palavra que transforma algo muito importante e básico na nossa vida. Relacionamentos de pais e filhos, a base da nossa sociedade, Senhor. Que cada um de nós possa aprender com a Tua palavra, possa viver a Tua palavra e ser transformado por ela. E que o Teu Santo Espírito nos conduza em sabedoria em todas as coisas. Obrigado por esse tempo aqui, cuide da semana de todos, abençoe todos, e tudo aquilo que nós vamos fazer como igreja, que seja dirigido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.